Vamos então, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23, dando sequência assim à exposição dessa missiva sagrada, concluindo hoje o capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Vamos ler e depois manter o texto diante dos nossos olhos para considerarmos. Efésios 1, 15 a 23. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A pessoa, que oração bonita e profunda do apóstolo Paulo para a nossa reflexão nessa noite. Nós vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e, junto com os meus irmãos, aprendermos mais da Tua vontade para cada um de nós. Ó Deus, ser conosco, meu Pai, na continuação dessa exposição da Epístola de Paulo aos Efésios. Abre a porta à palavra, Senhor. Ilumina os nossos corações, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco nesta noite, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente aquilo que nós queremos ouvir. É essa a nossa oração, meu Pai, em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Eu vou ler esse texto mais uma vez, para que você vá internalizando. Paulo diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais,
acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Lendo esse texto, eu coloquei o seguinte tema para que a gente pudesse meditar nessa noite: a oração do apóstolo Paulo pela igreja. A oração do apóstolo Paulo pela igreja. O apóstolo Paulo não era apenas um teólogo do ponto de vista acadêmico. Ele era, sobretudo, um homem de oração. Havia um equilíbrio entre a sua reflexão teológica e a sua vida devocional em oração. Veja aí no versículo 16 que Paulo faz referência às minhas orações. Então ele não é somente um teólogo, um professor, um expositor. Ele é um homem de oração, um homem que tinha uma vida devocional. Na verdade, como afirma o pastor Hernandes, as orações de Paulo são o ponto culminante da sua teologia. Não há como você entender a teologia paulina se você não compreender e não ler as orações de Paulo. Nas orações de Paulo, nós temos o ponto mais alto da sua teologia, do seu pensamento, da sua reflexão teológica. É na oração ou através da oração e da meditação constante na palavra de Deus que nós obtemos o conhecimento de Deus. Isso aqui é importante, meus irmãos, para você meditar nessa noite. Se você quer conhecer a Deus profundamente, não há outro meio eficaz, seguro, do que orar e ler a Bíblia. Ter comunhão com Deus. Buscar a direção de Deus em oração, lendo as Escrituras, para que o conhecimento de Deus venha à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso coração. Neste capítulo 1 da carta aos Efésios, podemos destacar que Paulo começa com uma grande bênção. Versículo 3 ao 14, Paulo enumerou aqui as bênçãos espirituais que nós recebemos da Trindade. E Paulo continua com uma grande intercessão. Versículos 15 a 23. Se você quer dividir o capítulo 1 e na versão atualizada, está muito bem dividido. Paulo falou de uma grande bênção. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. E ele vai concluir o capítulo com uma grande intercessão, orando pela igreja, clamando a Deus pela igreja. Nas palavras do Dr. John Stott, Paulo primeiro bendiz a Deus por nos ter abençoado em Cristo e depois ora para que Ele abra os nossos olhos para entendermos plenamente estas bênçãos. Paulo louvou a Deus, bendiz a Deus pelas bênçãos e depois ele vai orar para que Deus abra os olhos da igreja, para que a igreja entenda, compreenda a bênção de Deus. É curioso percebermos aqui que Paulo nessa oração não pede o que nós não temos, mas pede que Deus abra os olhos do nosso coração para sabermos o que já temos. Veja que Paulo não está pedindo nada novo, Paulo não está pedindo nenhuma novidade. Paulo nessa oração, ele vai clamar a Deus para que Deus abra os olhos espirituais, os olhos do coração da igreja, para que a igreja compreenda o que ela já tem,
o quão rica ela é, o quão abençoada ela é. Porque uma coisa, meus irmãos, é a gente estudar aqui sobre as bênçãos de Deus, do verso 3 ao 14. Outra coisa é Deus abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso coração, para que a gente entenda o quão abençoado nós somos. Hoje eu recebi um telefonema de um irmão e eu estava passando exatamente isso para ele. Ele estava um pouco aflito, um pouco angustiado com a circunstância da vida dele. E ele disse assim: pastor, quando eu terminei de orar, chegou a resposta. O que o senhor acha? O senhor acredita nisso? Eu disse: meu irmão, você perguntar se o pastor acredita que Deus responda a oração assim de forma imediata? É claro que eu acredito. E eu sei também que Deus já ia mandar a bênção, mas ele segurou um pouquinho, entre aspas, para você orar, para você buscar. A bênção já estava a caminho, mas Deus queria que você clamasse, que você orasse, que você entrasse na presença dele. E aí eu disse: meu irmão, saiba que você é abençoado por Deus. Peça a Deus para abrir os seus olhos, para mostrar o quanto ele já fez na sua vida, o quanto ele faz na sua vida. Irmãos, essa oração de Paulo aqui é muito importante e atual. Nós precisamos clamar a Deus constantemente, para que o Senhor abra os nossos olhos, para vermos o quanto nós somos abençoados. Aí a gente vai deixar de murmurar, a gente vai deixar de ficar com ranzinza, a gente vai louvar a Deus, quando vê o quanto nós somos abençoados. A aplicação que nós podemos fazer desta oração e tirar como lição para as nossas vidas, sobretudo como pastor, pregador da palavra de Deus, é que não basta pregar ou ensinar a palavra para o povo. Isso aqui foi uma lição que eu tirei para a minha vida nesse texto. Não basta simplesmente pregar, não basta simplesmente ensinar na escola dominical. É preciso orar a Deus para que Deus abra os olhos do povo. É preciso que o pastor ele regue essa mensagem, essa pregação, esse estudo com oração. O pregador ele precisa orar antes da mensagem, na preparação. Ele tem que orar a Deus, pedindo para Deus abrir os seus olhos, para Deus lhe dar condições de preparar a mensagem. Ele precisa orar durante a mensagem, na exposição da palavra, ele tem que fazer em oração. E ele tem que orar depois da mensagem, para que Deus aplique, para que Deus trabalhe. Às vezes, nós, os pastores, os pregadores, até a gente ora antes, ora durante, mas esquece de orar depois. Às vezes a gente sai do culto, chega em casa e esquece de pedir: Senhor, aplica essa palavra que foi pregada essa noite no coração desse povo. Abre os olhos desse povo. Paulo está nos ensinando isso aqui. Outra coisa, meus irmãos, é que ainda podemos destacar, à luz destes versículos, antes de adentrarmos na exposição dos mesmos, pelo menos 3 pontos. Em primeiro lugar, percebemos mais uma vez a ênfase do apóstolo Paulo na Trindade Santa: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja que nessa oração, Paulo mais uma vez vai chamar a atenção para a Trindade. Aqueles que não creem na doutrina da Trindade, nessa doutrina bendita, eles ficam em maus lençóis lendo Efésios capítulo 1. Porque Paulo falou das bênçãos da Trindade, do verso 3 ao 14, e do verso 15 ao 23, mais uma vez, ele vai orar a Trindade. Ele vai falar da Trindade. Ele vai chamar a nossa atenção para a Trindade. Em segundo lugar, podemos ainda destacar que Paulo nos revela, uma vez mais, a soberania e a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. Paulo já disse isso nos textos anteriores. Todas as coisas convergem para Cristo. E na oração, nestes versículos que nós vamos considerar, Paulo mais uma vez ressalta
a soberania, a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Por último, vemos aqui revelado a natureza espiritual da igreja. É a primeira vez nessa carta que Paulo vai fazer menção à igreja de uma forma clara. E Paulo vai falar sobre a natureza da igreja. Ela é o corpo de Cristo. A igreja não é uma mera instituição humana. A igreja é divina e é humana. Ela é o corpo de Cristo. Ela é uma instituição também, mas a natureza real da igreja é que ela é o corpo de Cristo. E Paulo vai chamar a atenção aqui. Portanto, só nos resta suplicar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que abra os nossos olhos, que ilumine os nossos corações, que nos dê a direção do seu Espírito Santo na exposição desse texto, para que a gente possa, com o auxílio do Espírito Santo de Deus, entender as maravilhas dessa lei. Eu queria ver 3 pontos com os irmãos nessa oração de Paulo. Primeiro, olha aí para o versículo 15 e o versículo 16, pelo menos a primeira parte. O primeiro ponto é a ação de graças do apóstolo Paulo pela igreja. Olha o que ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. A ação de graças do apóstolo Paulo pela igreja. A maneira como Paulo inicia essa perícope sagrada, nos mostra que Paulo está extremamente feliz, alegre. Paulo está dando graças. Paulo está regozijando-se, porque ele ouviu notícias daqueles irmãos. Paulo havia recebido a notícia a respeito da fé, do amor daqueles irmãos. Esta notícia leva o nobre apóstolo a render graças a Deus incessantemente por eles. Paulo ficou tão feliz com a notícia que recebeu daquela igreja, daqueles irmãos, que ele diz que não cessa de dar graças a Deus por aqueles irmãos. Você já pensou que coisa linda? Já pensou, o pastor Enoque está lá nos Estados Unidos, como ele está prestes para viajar, ou então eu viajo também lá para outra parte do nosso país, e de repente você ouvir a notícia sobre a igreja do Pirangi, e é uma notícia boa. Qual é a notícia? Os irmãos têm uma fé firme no Senhor Jesus, eles se amam, eles têm comunhão. Olha, a igreja lá está uma bênção. Qual é o pastor que não se alegra com isso? Paulo está alegre, Paulo está regozijando, por isso que ele dá graças a Deus incessantemente. Mas a pergunta, meus irmãos, que surge é: por que será que esta notícia mexeu tanto com o coração do apóstolo Paulo? Por que será? Talvez a melhor resposta para essa pergunta foi dada por um comentarista chamado William Barclay. Segundo ele, esses versículos revelam para nós as marcas de uma verdadeira igreja cristã. É por isso que Paulo está alegre. Paulo não está alegre por acaso. Paulo está alegre porque aqueles irmãos estão evidenciando as marcas de uma verdadeira comunidade cristã. E quais são elas? A fé em Cristo e o amor aos irmãos. Você quer saber o que é uma igreja? Você quer saber se uma igreja é saudável, se uma igreja é de Cristo? Ela tem fé em Cristo e ela tem amor aos irmãos. É isso que você tem que olhar nela. É isso que você tem que procurar numa comunidade. O que motivou o nobre e o velho bandeirante do cristianismo a render graças a Deus por aqueles irmãos foram essas marcas que caracterizam uma verdadeira igreja.
Dr. Martin Lloyd Jones ressalta que temos aqui as provas que podemos aplicar a nós mesmos para comprovarmos se de fato somos verdadeiros cristãos. Você quer um espelho para você dar uma olhada se você é um verdadeiro cristão, se você é crente mesmo? Você tem fé incondicional no Senhor Jesus Cristo? A sua fé está fundamentada nele, voltada para ele? Segundo, você ama os seus irmãos? Você tem esse amor, esse apego maravilhoso para com os seus irmãos? Você tem vontade de estar com eles? Você está disposto a ajudá-lo? Você tem prazer na comunhão da igreja? Irmãos, nós estamos vivendo uma época hoje em que as pessoas dizem assim: não, eu tenho fé em Jesus. Jesus é meu Salvador, é meu Senhor, mas eu não quero conversa com a igreja não, porque eu não suporto fulano de tal, não suporto aquela igreja, então eu sou mais ficar em casa, lendo minha Bíblia, orando e em comunhão com Deus, mas não quer comunhão com o irmão. Isso não é fé verdadeira. A pessoa dessa não é crente. Aquele que não tem comunhão com seus irmãos, aquele que deixou de se congregar com seus irmãos, ele está faltando essa prova de que ele é um verdadeiro cristão. Alguém já disse que temos tido suficiente religião para nos odiarmos, mas não o suficiente para nos amarmos uns aos outros. Você já viu como a religião nos divide? Você já viu como os dogmas, os conceitos teológicos, a linha denominacional, a placa da igreja divide os cristãos? Já viu o quanto nós brigamos por coisas que não são essenciais? Então é preciso, meus irmãos, a gente ter cuidado, porque nós temos religião demais, que nos leva a odiar o outro, até a matar o outro, apedrejar o outro. O que nós estamos precisando é dessa religião que nos leve a amar o outro, a compreender, a estender a mão, a estar junto. O reformador João Calvino é muito feliz quando afirma que esta ação de graças não foi apenas um testemunho do amor de Paulo para com os efésios. Paulo também lhes relata qual o juízo que formara deles e congratula eles na presença de Deus, o que era um extremo agradável. Observas aqui que sob a lei, a fé e o amor, Paulo condensa toda a perfeição dos cristãos. Paulo está falando aqui, meus irmãos, do conceito que ele formou a respeito daquela igreja. Como é que Paulo está vendo aquela igreja? Aquela comunidade lá de Éfeso. Uma comunidade que tem fé em Jesus, uma comunidade que ama uns aos outros, e aí Paulo está extremamente feliz, dando graças a Deus por aqueles irmãos. Eles estão dando provas de que a pregação de Paulo não foi em vão, a evangelização naquela cidade não foi em vão. Se nós pudéssemos hoje sair daqui pensando um pouquinho, refletindo, se de fato nós somos verdadeiros cristãos, porque temos fé em Cristo e porque amamos os nossos irmãos, a gente resolveria uma série de coisas. Porque tem muita gente que diz assim: eu sou presbiteriano que odeia, presbiteriano que apedreja, presbiteriano que não quer saber do outro. E se continuar assim, vai para o inferno como presbiteriano, porque pode ser presbiteriano, mas não é cristão, não está seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, segundo ponto do nosso estudo, está aí no versículo 16, a parte C, até o versículo 19. O pedido do apóstolo Paulo pela igreja. Olha o que diz aqui esses versículos: fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O pedido do apóstolo Paulo pela igreja. Agora a gente começa a entrar no conteúdo teológico e doutrinário da oração. Paulo mostrou a ação de graças, e em virtude dessa ação de graças, Paulo começa a fazer um pedido em favor daquela igreja. Paulo começa a clamar a Deus por aquela igreja. A gente pode dividir aqui, meus irmãos, essa perícope em 2 pontos, para que a gente compreenda melhor o texto. Primeiro ponto: a quem Paulo está se dirigindo nesta oração? De acordo com o texto, temos aqui o seguinte: Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Paulo está se dirigindo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que isso é importante ressaltar? Dr. Russell Shedd, no seu comentário, ele diz que a oração de Paulo é bíblica. E por que é bíblica? Porque Paulo nem está orando ao Espírito Santo, nem está orando diretamente a Cristo, mas através de Cristo a Deus, o Pai. Esse é o modelo. Paulo nem ora direto ao Espírito Santo, nem tampouco a Cristo, mas ele está orando através de Cristo a Deus, o Pai. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou esse modelo em Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 15. Ele nos ensinou a orar iniciando: Pai nosso que estás nos céus. Esse é o modelo da Bíblia. Nós oramos a Deus, o Pai. Ainda é muito importante percebermos que esse Deus para quem oramos é o Pai, ou a fonte de toda a glória. Ele é o Pai da glória. Na verdade, a gente tem aqui um hebraísmo: ele é o Pai glorioso. Ele é o Pai glorioso. Ele é a fonte de toda a glória. Nele reside toda a glória. Então não é um Deus qualquer para quem nós estamos orando. Hendricks destaca que Paulo acaba de mostrar como resplandecem de forma magnificente os atributos de Deus nas obras da eleição, predestinação, redenção, iluminação espiritual, certificação, portanto, é compreensível que ele fale de o Pai da glória, ou seja, o Pai glorioso. Paulo falou das bênçãos do Pai nos versículos anteriores, mostrando eleição, predestinação, mostrando a redenção, mostrando tudo aquilo que o Pai fez, o plano perfeito do Pai. Então ele só podia, agora na oração, resumir dizendo que ele é o Pai glorioso. Segunda coisa que nós podemos dividir nesse segundo ponto para entender melhor é o que Paulo está pedindo nesta oração. Preste bem atenção nisso aqui, meus irmãos, porque aqui nós temos a primeira dificuldade do texto que eu falei no início, mas que se você prestar bem atenção, você vai ver que dá para a gente resolver tranquilamente. O que Paulo está pedindo nessa oração? Veja aí o texto bíblico. Paulo está pedindo espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou no conhecimento de Deus. Paulo está pedindo que venha um espírito de sabedoria, de revelação, para que a igreja tenha um pleno conhecimento de Deus. É muito importante você ver nesse texto, se você pegar outra versão, eu não sei quem tem aí a versão na linguagem de hoje, ou não sei como é que está na NVI, eu não tive tempo de consultar, passou despercebido. Mas se você pegar, por exemplo, a Nova Tradução na linguagem de hoje,
vai estar escrito da seguinte forma. Preste atenção aqui. Na linguagem de hoje, diz assim: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, com E maiúsculo. O Espírito, mais uma vez maiúsculo, que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Versículo 17. Essa é a versão na linguagem de hoje. Na versão da linguagem de hoje, você não tem o Espírito minúsculo. O Espírito é o Espírito Santo de Deus. O que Paulo está pedindo é que Deus dê o Espírito Santo para a igreja, para que ele traga iluminação, revelação, sabedoria, para que a igreja tenha o conhecimento de Deus. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, meus irmãos, para dizer para você o seguinte: é importante termos mais de uma versão da Bíblia. Não dependa somente de uma versão. Porque, por exemplo, quem tem a versão atualizada e só tem essa versão, vai estar lá Espírito minúsculo. Se você tivesse outra versão da Bíblia e fosse dar uma olhadinha, como por exemplo a NTLH, você ia ver uma diferença. Vendo a diferença, no mínimo, você vai ficar curioso e vai buscar ajuda. Pastor, por que aqui o Espírito é minúsculo? Pode ser que está falando aqui do Espírito humano mesmo. E por que nesse caso aqui é maiúsculo, está falando do Espírito Santo? Aí você ia ver a questão e buscar ajuda e compreender a mensagem. Por que isso é importante, irmãos? Porque a gente tem que perder esse hábito, em nome de Jesus, de ler a Bíblia como se estivesse lendo uma coisa qualquer. A gente não pode ler a Bíblia como ler uma revista. Tem gente que diz assim: pastor, já li a Bíblia 10 vezes, 15 vezes, mas não meditou nenhuma, não refletiu nenhuma vez, leu 6 capítulos todo dia, mas não parou para meditar num versículo, para procurar entender um versículo. Então tenha mais de uma versão: a versão corrigida, a NVI, a atualizada, a linguagem de hoje. Veja que aqui, embora muita gente tenha um preconceito com a linguagem de hoje, mas a linguagem de hoje aqui foi perfeita na tradução. A equipe traduziu o texto de forma perfeita. Está mostrando Paulo orando ao Deus e Pai, o Pai glorioso, pedindo o Espírito Santo, o Espírito que vai trazer sabedoria, revelação, para que a igreja tenha o conhecimento de Deus. Então, é nessa linha aqui que nós estamos seguindo o nosso estudo. Nós cremos que espírito aí não é o espírito humano, nem tampouco algo místico. Paulo está falando aqui do Espírito Santo de Deus. Dr. Warren Weisberg, ele segue essa linha que é o Espírito Santo, que alguns vão dizer que não é, mas a grande maioria dos estudiosos vai entender que Paulo está falando aqui do Espírito Santo. Seguindo essa linha, ele diz assim: esse esclarecimento, ele vem do Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria e entendimento. Você pode ver isso em Isaías 11:2, João 14, 25 e 26, João 16, do verso 12 ao 14. O ser humano não é capaz de compreender as coisas de Deus contando apenas com a sua mente natural. Ele precisa que o Espírito Santo o ilumine. E ele cita 1 Coríntios 2, 9 a 16. O Espírito Santo revela a verdade da palavra e então nos dá a sabedoria para compreendê-la e aplicá-la às nossas vidas. Também nos concede o poder e a capacitação para colocar a verdade em prática. Aí ele manda ler Efésios 3, 14 ao 21. Então, pelo contexto,
Espírito aí é o Espírito Santo de Deus. Você diz, pastor, qual a dificuldade? Por que a gente tem mais de uma versão? Porque na língua grega, você não tem esse recurso da letra maiúscula ou minúscula. O contexto é que vai definir se é espírito humano, ou se é o Espírito de Deus, ou se é o espírito de um animal. Então é o contexto, por isso que algumas versões vai colocar lá espírito minúsculo e maiúsculo, tá certo? O que Paulo está pedindo, resumindo, o que Paulo está pedindo ao Pai glorioso nesta oração é que ele nos conceda o seu Espírito Santo para que através dele tenhamos um real e pleno conhecimento de Deus, uma vez que ele nos trará sabedoria, revelação, iluminação espiritual aos nossos corações. A igreja precisa reconhecer e visualizar no coração o seu chamado, as suas riquezas espirituais e o poder absoluto do seu grande Deus. Olha o que é que diz o versículo 18, meus irmãos, aí do texto, versículo 18 e 19. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Primeira coisa que a igreja precisa saber. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A igreja precisa saber o quanto ela é rica. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Só o Espírito Santo de Deus é quem vai iluminar, vai tirar as trevas, dissipar as trevas do coração da igreja, para que a igreja entenda o quanto ela é chamada, o quanto ela é rica, o quanto o seu Deus é poderoso. Só o Espírito Santo. Pela nossa mente, pela capacidade humana, nós jamais chegaremos a esse ponto. Terceiro e último lugar, Paulo, nesse texto, ele traz para nós uma revelação. Olha o que é que diz o versículo 20 a 23. A revelação advinda desta oração do apóstolo Paulo para a igreja, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo deu graças pela igreja, Paulo pediu o Espírito Santo para iluminar os corações da igreja, para a igreja compreender o chamado, a riqueza, o poder de Deus, para que a igreja tenha um conhecimento pleno de Deus. E Paulo traz uma revelação para aquela igreja. Paulo está orando e ele vai trazer para nós essa revelação bendita. Após Paulo interceder para que a igreja receba o Espírito Santo de Deus, concedida a ela com o propósito de lhe trazer sabedoria, a revelação e a iluminação para as suas vidas, ele passa a demonstrar e a revelar o poder de Deus na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. A supremacia de Cristo é descrita nestes versos de uma forma extraordinária e inspiradora. Meus irmãos, Paulo está orando para que o Espírito Santo abra os olhos da igreja, e ele começa a descrever para aquela igreja a grandeza, a sublimidade, a majestade do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, aquele que deu a vida pela igreja, aquele que é o Salvador da igreja. Porém, a pergunta que deve ser levantada neste momento é: por que ele faz essa exposição do poder de Deus a partir da ressurreição, entronização e a soberania de Cristo sobre todas as coisas? Paulo está fazendo aqui
uma demonstração, ele está trazendo para aqueles irmãos um apanhado do que é o poder de Deus, da grandeza do poder de Deus. E aí ele vai exemplificar essa grandeza do poder de Deus com a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele chama a atenção para a ressurreição, para a entronização do Senhor Jesus e para o fato, meus irmãos, de que o Senhor Jesus Cristo, ele é soberano sobre todas as coisas, ele é o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Agora a pergunta é, por que Paulo está fazendo isso? Por que Paulo está chamando a atenção da igreja para tudo isso? William Hendricks, segundo ele, Paulo ora para que aqueles irmãos possam ver e discernirem que o mesmo poder tão grandioso que ressuscitou e exaltou o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas está à disposição deles e é a garantia que um dia eles receberão a herança que está guardada. É só por isso que Paulo está fazendo essa demonstração toda. Paulo está trazendo à luz tudo isso. Paulo está dizendo, olha, eu oro para que o Espírito Santo revele a vocês, ilumine o coração de vocês, para vocês compreenderem a grandeza do poder de Deus. E aí ele usa um exemplo. O poder de Deus é tão grande que ele ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ele mostrou o seu poder sobre a morte. A ressurreição é de fato esse momento culminante na revelação. É o clímax da revelação do poder de Deus. E ele diz não somente isso. Esse Deus que teve o poder de trazer da morte o seu filho é o Deus que coloca todas as coisas, quer no céu, quer na terra, quer no céu, quer no inferno, todas as coisas debaixo dos pés desse filho. Aí Paulo está dizendo, se ele tem esse poder todo, você pode ficar certo que você vai receber a herança que está guardada para você, que você vai receber as bênçãos que foi falada do versículo 3 ao versículo 14. São bênçãos seguras. São bênçãos que você pode dormir acreditando que vai receber, ou que você já recebeu, porque o Deus que está falando sobre elas, o Deus que planejou todas elas, é o Deus tão poderoso que ressuscitou seu filho, que exaltou seu filho, que colocou seu filho como cabeça sobre todas as coisas. O Deus que cremos e servimos é o Deus Todo-Poderoso. Pastor Hernandes Dias Lopes afirma que este poder de Deus é como um caudal impetuoso que arrasta com sua força os obstáculos que encontra pelo caminho. Irmãos, não há nada que impeça a bênção de Deus na minha e na sua vida. Nada. Nada pode ficar no meio. Nem o demônio, nem Satanás, homem, ninguém pode impedir que você receba as bênçãos de Deus na sua vida. É preciso a gente crer nisso. É preciso a gente acreditar de coração nesta verdade. Mas para concluir este ponto, queria destacar que, além de nos revelar a majestade e a grandeza do poder de Deus nos eventos relacionados à pessoa de Jesus Cristo, como a ressurreição, a entronização e etc., Paulo nos revela duas verdades axiomáticas, incontroversas, absolutas, inspiradoras e confortadoras para a nossa vida. Primeiro, Jesus Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. Essa é a primeira verdade que Paulo ainda traz para nós. Olha o que diz o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a
igreja. Jesus Cristo é o cabeça sobre todas as coisas. O nosso Senhor Jesus Cristo é o soberano supremo sobre todas as coisas, ou seja, nada neste universo, quer físico ou espiritual, foge do controle e da soberania do Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental a gente entender, meus irmãos. Porque a imagem que a gente tem de Cristo é uma imagem, muitas vezes, distorcida. Sobretudo, aqueles que são católicos, romanos, a imagem que ele tem é de um Cristo fraco, às vezes até pálido, um Cristo que morreu na cruz, e esse Cristo que bateram nele, que sofreu, que apanhou muito, que foi cuspido. Mas essa não é a imagem do Cristo que está vivo, que ressuscitou. Não é. A imagem do Cristo que ressuscitou é um Cristo glorioso, poderoso, que todas as coisas estão debaixo dos seus pés, que ele é o cabeça. Um dia desse tinha um crítico, um louco na televisão, dizendo assim: se Jesus voltar, ele vai ser morto do mesmo jeito que ele foi da primeira vez que veio. Vão pegar ele e colocar num paredão e fuzilar. E eu estava vendo, disse, meu Deus, como é que o cara doutor, PhD, metido a intelectual, diz uma besteira dessa? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, ele vem como Senhor sobre todas as coisas. Ele vem como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não vem mais como aquele homem pobre de Nazaré, não. Ele vem agora para acertar contas com a humanidade, como juiz supremo. Então é importante, meus irmãos, a gente ver isso aqui. A cabeça, que um dia foi coroada com espinhos, leva agora o diadema da soberania universal. É bom sabermos que tanto a igreja como o universo tem Cristo, o mesmo Cristo, como seu cabeça. Isso é importante. Porque a gente acha também que Jesus é o cabeça, é o Senhor e domina só sobre a igreja. A gente acha, por exemplo, que o que está acontecendo no Brasil está fora do controle de Jesus. Que Jesus não está vendo, que Jesus não tem autoridade nem poder para mudar a situação. Não, querido. O que Paulo está dizendo aqui é que ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a igreja, ele é Senhor sobre o universo, ele é Senhor sobre o nosso país. Ele é o Senhor. É preciso a gente entender isso. Calvino diz uma coisa interessante, meus irmãos. Calvino diz que se Cristo é o cabeça da igreja, todos os outros são membros. É lógico o que ele está dizendo. Portanto, será um sacrilégio e uma atribuição de pouca honra a Cristo dizer que por falta de uma autoridade humana na terra, como por exemplo um papa, bispo, imperador, pastor, quem quer que seja, a igreja está acéfala, ou sem cabeça. A igreja católica acha que o cabeça da igreja é o papa. Se tirar o papa, a igreja ficou sem o cabeça. Muita gente acha que se o pastor morrer, ou se o pastor sair, a igreja vai sofrer e vai à deriva. Não, querido. Na verdade, quando nós elegemos um homem, seja ele uma autoridade civil ou religiosa, como essa cabeça sobre a igreja de Cristo, nós estamos dando pouca honra ao Senhor. É um sacrilégio, é um pecado. É um pecado. E muitas vezes, meus irmãos, nós cometemos isso. Nós honramos mais os homens do que ao cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Ele é que tem que ser honrado, porque ele é o cabeça da igreja. Essa metáfora de Cristo como cabeça nos ensina algumas coisas. Um escritor chamado Curtis Van Gan, não sei se é esse o nome, é um alemão, fica para lá. Ele não sabe o meu, também eu não sei o dele, né? Então, ele diz o seguinte, apesar de eu não saber do nome dele, mas a colocação dele é maravilhosa. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta três coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele a governa, ele a guia, ele dirige-a. Segundo,
Entre Cristo e a igreja existe uma união vital tão íntima e real como é a cabeça com o corpo. É uma união íntima, terna e indissolúvel. Tira a cabeça que o corpo morreu. Terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo, a igreja deriva sua vida, seu poder e tudo quanto é necessário para a sua existência. Cristo é o cabeça, que governa, que dirige, que guia. Cristo é o cabeça, que a igreja está ligada intimamente. Cristo é o cabeça, que a igreja depende. Meus irmãos, é muito perigoso, sobretudo para um pastor, ele dirigir a igreja pelos seus gostos, pela sua vontade. Aqui vai ser o que eu quero. Aqui a Bíblia não diz isso, mas eu penso assim e vai ser assim. Eu não tenho esse poder. Jesus me deu essa procuração. Eu não posso lançar peso, eu não posso criar regras, eu não posso impor para a igreja aquilo que o cabeça dela não colocou. E tem muito pastor que vai chegar diante de Deus um dia e vai ter que prestar conta disso, porque ele se acha o cabeça da igreja, o dono das pessoas, quem manda, quem dirige, quem guia. Não, querido, a função do pastor é simplesmente guiar as ovelhas para o supremo pastor. É a vontade dele, é ele é o cabeça, não eu. Eu não sou o cabeça da igreja, o cabeça da igreja é Cristo, é o Senhor da igreja. Segundo lugar, e concluindo ainda nesse terceiro ponto, Paulo vai revelar que a igreja é o corpo de Cristo. Olha o que diz aí o versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Ela é divina, ela é humana. A igreja, ela é o corpo do Senhor Jesus. O reformador João Calvino destaca que temos aqui a mais elevada honra que a igreja pode ter. Ela ser chamada de o corpo de Cristo. Até que ele esteja unido a nós, o Filho de Deus se considera em certa medida imperfeito. Na perspectiva de João Calvino, o Senhor Jesus, ele está se considerando imperfeito, em certa medida, enquanto ele não estiver ligado à igreja, que é o seu corpo. Porém, ele ressalta que Cristo não faz isso por uma carência, necessidade ou um defeito real que ele tenha. Não. Mas que ele faz isso por pura graça. Ele faz isso como uma dádiva para a sua igreja. Nesse texto aqui, meus irmãos, no versículo 23, talvez você veja assim um versículo tão pequenininho, mas nós temos aqui uma polêmica muito grande. Existem 3 linhas de interpretação para esse texto. Porque Paulo está dizendo aqui, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele está dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Mas ele não diz só isso. Ele diz, e a versão que nós estamos lendo aqui, ela dá essa linha, que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí os estudiosos se dividem quanto a essa questão da plenitude em 3 linhas. E o texto vai dar condições de você pensar uma das 3 linhas. Primeiro, existe uma linha de teólogo que vai dizer o seguinte, que plenitude aqui não pode estar relacionada à igreja. Não. Mas que plenitude aqui faz referência a Cristo. Cristo é a plenitude,
que o Pai enche. E uma vez que o Pai enche Cristo com essa plenitude, por isso que o texto vai mostrar, segundo esses estudiosos, que ele tem a soberania sobre todas as coisas estão debaixo de seus pés. Então, uma vez que o Pai enche Cristo com essa plenitude, aí ele enche a igreja, que é o seu corpo. Então, ela passa a ter essa plenitude. Essa é uma linha. A outra linha é a linha que vai dizer, e é a linha que Calvino defende aqui, e o William Hendrick defende, é a linha que vai dizer que Cristo, que a plenitude de fato faz referência à igreja, de forma ativa. Ou seja, que Cristo não está completo enquanto ele não estiver unido à igreja. A igreja é quem completa, é a plenitude. Então, quando há essa união de Cristo com a igreja, Cristo está completo. Essa é a linha, por exemplo, que Calvino segue e que William Hendrick segue. A plenitude, a igreja de fato é essa plenitude que une a Cristo e aí ele fica completo, perfeito. A terceira linha, que é a linha que o Dr. John Stott defende, e eu acho que é a mais correta, Dr. John Stott vai dizer que essa palavra plenitude aqui no texto, que dá toda essa discussão teológica, ela não pode ser interpretada na forma ativa, seja fazendo referência ao Pai enchendo a pessoa de Cristo, seja fazendo referência à igreja como esse organismo que completa a Cristo. Ele diz que o texto aqui, pelo contexto, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista da língua grega, você tem condições de ir para os três caminhos. Mas Dr. John Stott, e eu acho que ele tem razão, ele vai dizer que pelo contexto, nós só podemos entender essa palavra plenitude na forma passiva. Ou seja, na perspectiva dele, no sentido passivo, não como aquilo que enche, mas sim a igreja, ela é a plenitude de Cristo naquilo que é enchido. A igreja se torna a plenitude de Cristo à medida que ela é cheia por Cristo. Não é a igreja que completa Cristo, Ele é quem completa a igreja. Então, é essa a visão de John Stott para esse texto. E segundo ele, o contexto vai dar essa ideia. Por quê? Porque se Cristo, Ele é o cabeça, Ele é o soberano sobre todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas, Ele preenche todas as coisas, não fazia sentido você dizer que Ele só está completo nessa união com a igreja. Então não faz sentido pelo contexto. Pelo contexto da Bíblia como um todo, John Stott vai chamar a atenção que toda vez que esse Deus todo-poderoso, cheio de glória, que a sua glória, diz a Bíblia, que enche a terra, que enche o universo, toda vez que esse Deus se revela, essa glória, ela enche o templo, e por isso que o templo assume uma plenitude, mas não porque Deus se completa nisso, mas porque Deus está enchendo o templo. Por isso que ele toma essa plenitude. Então, fica aqui, meus irmãos, essa palavra para você. A igreja é o corpo de Cristo, que alcança essa plenitude quando é cheia dele, quando está cheia da graça de Deus, do conhecimento de Deus, da presença de Deus. E Paulo está orando para que o Espírito Santo abra os olhos daqueles irmãos e vejam o quanto eles eram abençoados, ricos, o quanto eles tinham de poder de Deus à sua disposição. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor sobre todas as coisas, o cabeça sobre todas as coisas. A minha oração é que a oração do apóstolo Paulo pela igreja seja a minha e a sua súplica constantemente ao Deus Todo-Poderoso, todos os dias. A gente tem que orar, meus irmãos.
tem que orar. Senhor, ilumina os nossos olhos. Senhor, derrama o seu Espírito para que a igreja veja, para que a igreja contemple aquilo que aconteceu. E eu termino com isso aqui. Quando o profeta, a casa dele está cercada, e o moço chega lá apavorado para dar a notícia de que a casa do profeta está cercada. E ele pede a Deus para que abra os olhos daquele moço para ver que, embora a casa toda esteja cercada, embora tenha aquele exército todo ali ao redor, existe o exército de Deus tomando conta daquele ambiente. Irmãos, quantas vezes nós brigamos, nós desistimos da igreja, nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, porque os olhos espirituais estão fechados. Não adianta só ouvir um sermão, não adianta vir para a escola dominical, não adianta você estar lendo a Bíblia simplesmente por rotina. Você tem que orar, e o pastor, o conselho da igreja, a junta diaconal da igreja, a liderança da igreja tem que clamar a Deus: Senhor, abre os olhos desse povo, para que eles vejam, para que eles contemplem as maravilhas do Senhor, as maravilhas da sua lei. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Enoque que pudesse vir aqui à frente orar, apresentando a nossa vida ao Senhor, impetrando a bênção. E nós temos ali ainda 10 minutos para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta. Como os irmãos ficaram muito tempo sentados, vamos orar em pé, encerrando esse momento de culto.